Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje damos sequência ao nosso estudo da revista Betel Dominical. Estamos no segundo trimestre, edificando a nossa fé com o grandioso tema Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E neste encontro, analisaremos a leitura complementar desta quarta-feira, 20 de maio de 2026. O nosso texto base encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Esta passagem lança uma luz indispensável sobre a lição 8, que traz o título A Fidelidade e o Temor, características que geram confiança. Ao observarmos as Escrituras Sagradas de forma mais profunda, fica claro que a fidelidade não é um mero detalhe na vida cristã. Ela é, na verdade, o alicerce fundamental para qualquer obra de restauração espiritual verdadeira. Para compreendermos a seriedade deste tema, a nossa exposição teológica de hoje percorrerá 5 pontos centrais. Ponto 1. A base da nossa confiança. Ponto 2. Ananias e a sua firmeza sob pressão. Ponto 3. A imutável fidelidade de Deus. Ponto 4. O verdadeiro cristão é fiel. E por fim o ponto 5. Ser fiel até a morte. Entremos então na nossa primeira parte, a base da nossa confiança. Aqui estabelecemos que a fidelidade atesta a realidade da nossa aliança com Deus. É o princípio inegociável daquele que deseja andar com o Altíssimo. Como o nosso texto nos instrui, a fidelidade é a marca definitiva de quem possui um pacto com o Criador. Viver na verdade não é e jamais será uma questão de conveniência de momento. Trata-se de uma convicção profunda, um temor reverente que estrutura todo o caráter do crente. A firmeza e o temor ao Senhor andam de mãos dadas, forjando a verdadeira confiança espiritual. E isso nos conduz a uma interrogação que deve ecoar no íntimo de cada um de nós. A nossa fidelidade a Deus reflete uma aliança verdadeira ou apenas uma conveniência momentânea? Quando o cenário muda e as dificuldades surgem, é a aliança genuína que nos mantém de pé, enquanto a conveniência rapidamente se desfaz. Avançamos agora para a parte 2. Ananias, firmeza sob pressão. O Antigo Testamento nos fornece este belíssimo exemplo humano de integridade, um homem convocado para uma posição de enorme responsabilidade. Ananias era indubitavelmente um homem confiável. O texto bíblico não precisa listar grandes atos heróicos de sua parte. O simples fato de ele ser nomeado para um cargo de tamanha confiança já evidencia a sua conduta irrepreensível. Ele lidava com intensa oposição e pressão externa e, mesmo assim, não sucumbiu nem se acovardou. Muitos fracassam no reino de Deus hoje, não por falta de talentos, mas por uma carência total de firmeza moral. Ananias, por outro lado, manteve-se íntegro unicamente pelo temor ao Senhor. Observemos, pois, as características de um verdadeiro líder aprovado. Ele mantém a visão clara mesmo quando pressionado. Ele possui constância no seu caráter e disciplina inegociável nos seus hábitos, como a oração, a imersão na palavra e o serviço ao próximo. As Escrituras testificam de homens assim, como Moisés, Davi e o apóstolo Paulo, e acima de todos eles, o Cristo, que suportou a cruz firmando os olhos na glória vindoura. Diante das constantes pressões impostas pelo mundo, mantemos a firmeza de propósitos ou recuamos diante da oposição? Façamos uma análise rigorosa. A verdadeira aprovação do nosso caráter não acontece em tempos de calmaria, mas sim no fogo da adversidade diária. Chegamos à parte 3, a imutável fidelidade de Deus. Saímos agora do plano humano para contemplarmos o padrão supremo, que reside unicamente no caráter inabalável do nosso Criador. O apóstolo Paulo registra em sua segunda carta a Timóteo uma das declarações teológicas mais impactantes da Bíblia. Ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não é um sentimento instável, ela é a essência gloriosa do seu próprio ser. Trazendo luz a esse conceito, o pastor Valdir Alves de Oliveira nos oferece um comentário muito preciso na revista Betel. Ele ensina que a fidelidade divina não está de modo algum atrelada à nossa. Nós, como humanos, somos volúveis e falhos, porém o caráter de Deus não muda, nem sofre sombra de variação. As promessas do Altíssimo não oscilam com base no nosso desempenho falho. E é exatamente essa imutabilidade que nos concede garantias absolutas. Porque o nosso Deus é fiel, temos a segurança total do perdão dos nossos pecados. Temos promessas que são infalíveis. Encontramos escape e vitória no meio das provações e contra o maligno.
E a nossa maior esperança, a garantia de vencer a morte para habitarmos eternamente em sua glória, como nos assegura o livro de Apocalipse. Confiamos plenamente nessas promessas infalíveis, mesmo quando as nossas próprias forças se esgotam? É imperativo que a nossa esperança não repouse na fragilidade humana, mas sim na autoridade soberana daquele que fez a promessa. Iniciamos agora a parte 4. O verdadeiro cristão é fiel. Tendo sido alcançados por um Deus perfeitamente fiel, deparamos-nos com o grande desafio de mantermos a lealdade inegociável dentro do seu reino. O bispo Abner Ferreira traça um contraste necessário para a igreja de hoje. Ele nos alerta sobre a sociedade em que vivemos, caracterizada por valores descartáveis e relacionamentos líquidos, frágeis. Em total oposição a isso está a fidelidade cristã. Essa fidelidade não é fabricada por esforço humano, mas é o genuíno fruto do Espírito operando na vida de quem nasceu de novo. É mandatório compreendermos que a nossa lealdade a Cristo exige um compromisso vitalício. Porém, a palavra não esconde os perigos no meio do caminho. Lembremos da tragédia de Demas, relatada por Paulo. Um homem que antes servia a Deus, mas que, amando as coisas passageiras deste mundo, desviou-se da verdade. A infidelidade espiritual sempre começa quando o nosso coração se volta mais para os prazeres da terra do que para a glória do céu. Os nossos valores morais e espirituais estão sendo moldados de fato pelo Espírito Santo ou pela liquidez e futilidade dos relacionamentos deste mundo? O cristão verdadeiro precisa refletir o caráter constante de Cristo, rejeitando a superficialidade da nossa época. E assim chegamos à nossa quinta e última parte, ser fiel até a morte. A nossa reflexão atinge aqui o seu clímax com o mandato solene que encontramos em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Relembrando mais uma vez o comentário do bispo Abner Ferreira, a fidelidade é um dos atributos de Deus nos quais devemos nos espelhar. Um mandamento direto, ser fiel até a morte, exige que nos vistamos dessa roupagem moral. Deus não aceita uma vida fracionada, onde somos fiéis em algumas áreas e infiéis em outras. Ele demanda fidelidade em absolutamente tudo. E para concluirmos, pergunto de forma direta e decisiva: até que ponto estamos dispostos a ir para manter intacta a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo? Que cada um examine o próprio coração e renove, ainda hoje, o seu compromisso definitivo com o Rei dos Reis. Encerramos aqui a nossa exposição desta leitura complementar. Continue meditando nestes princípios, preparando o espírito para o nosso encontro dominical. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês e sintam-se todos grandemente convocados a participar da nossa próxima lição da EBD. Até lá!